O que você faria se, trabalhando uma hora do seu sábado, você faturasse R$ 300? O que você ia fazer com isso? A gente vai falar nessa live aula de um assunto que é pertinente para muitas meninas que assistem aqui, tá? Eu tenho algumas alunas que passam por essa realidade, eu passo por essa realidade, mas muitas que assistem a live, inclusive, sinalizam esse assunto que eu vou abordar agora, e é por isso que eu estou trazendo ele, que é para arrumar alguma solução que você ainda não está vendo, mas eu posso te ajudar. E aí você vai poder começar a sua produção de mini bolos tranquilamente. E aí vem aquela pergunta: Marcela, eu não vou conseguir assistir a sua live porque eu vou estar no meu trabalho. Marcela, eu não consigo acompanhar porque eu tenho outro trabalho. Marcela, eu não consigo fazer mini bolo na semana porque eu trabalho. Marcela, o meu trabalho. Minha gente, vender mini bolos também é um trabalho. Muitas vezes na vida a gente vai ter um trabalho, vai ter 2 trabalhos e por aí vai. O fato da gente trabalhar fora de casa e às vezes não conseguir encaixar uma segunda atividade, não é porque a primeira impeça a segunda. Não é. É porque realmente a gente não parou para organizar. Sabe por que eu digo isso? Porque, primeiro, quando você tem uma segunda opção de trabalhar, de conseguir a complementação da sua renda familiar, de conseguir um dinheiro a mais, porque o que você ganha no seu trabalho fixo não está sendo suficiente, quando você chega nesse patamar, é porque você está precisando organizar uma nova forma de vida. Eu falo isso por quê? Porque tem época que eu tenho 3 jornadas de trabalho, tem época que eu tenho 4 jornadas de trabalho, tem época que eu tenho 2 jornadas de trabalho, e tudo vai mudar a minha organização. A minha organização das atividades, muda o horário que eu acordo, não muda o horário que eu durmo, mas muda muito o horário que eu acordo. E cada uma dessas atividades que eu vou colocando, eu acho compensações. Por exemplo, num dia como foi o de hoje que eu falei com vocês, que eu tive que acordar mais cedo, eu sei que à noite, no fim da próxima live, eu vou estar bem cansada. E aí, o que eu faço? Assim que eu termino a live, eu abro mão de repente, sentar no sofá, assistir alguma coisa na TV, ouvir uma música, enfim, eu abro mão disso e faço automaticamente a minha atividade de caminha soninho. Eu organizo todo o meu tempo para cumprir as atividades, especialmente se elas vão trazer um benefício para mim. Eis a grande questão. Eu entendo que ter mais de um trabalho pode ser, no começo, muito complicado. Você não vai conseguir organizar, olhar para o seu tempo e achar que sobra. Mas, quando a gente cumpre essa organização e pode colocar no papel. Gente, aqui atrás, não sei se vocês vão ver. Não dá para ver bem, que está bem clarinho. Mas aqui atrás eu tenho, fica no meio da minha sala. Eu tenho todos os dias do mês, todos os dias da semana, e tenho as atividades que eu preciso fazer em cada um deles. Por quê? Porque eu estou olhando o tempo inteiro e consigo, ao olhar ali o tempo inteiro o meu calendário, organizar outras atividades, mexer com as prioridades. Então, quando a gente fala que não consegue produzir os mini bolos e começar a faturar uma renda extra que vai dar a você, às vezes, o mesmo salário que você ganha trabalhando 8 horas por dia, 5 vezes na semana, é porque você não está priorizando. Olha bem, começa a escrever aí. Eu sempre gosto de pensar e organizar minhas ideias escrevendo. Coloca no papel o que você faria se, trabalhando uma hora do seu sábado, você faturasse R$ 300. O que você ia fazer com isso? Diz para mim. Olha, o seu sábado é aquele dia na semana que você não vai para o emprego formal, que você já pode descansar. Coloca na ponta do lápis também aí na sua anotação, escreve no papel para você se organizar. Se
o fato de você ir ao supermercado, por exemplo, no sábado de manhã cedinho, você já pegou os encartes na semana, deu uma olhada nos preços, sabe que para produzir a sua primeira fornada de mini bolo ou uma encomenda de mini bolos, você vai encontrar tudo no mercado X, você vai lá, gasta 20 minutos para ir até esse mercado, mais 20 para voltar, aí tem a coisa de entrar no supermercado, você já tem a sua lista organizada, já tem o seu planejamento de compra, isso te faz economizar tempo. Não entra no supermercado para passear, a gente tem que perder esse hábito, né? Quem tem a organização de tempo, não entra no supermercado para passear, entra no supermercado com objetivo. Você vai lá, compra o seu produto, vamos supor que entre deslocamento, compra, pagamento das compras, você gaste 1h30. 1h30 você vai gastar comprando seus produtos, não sei o quê, você vai gastar aí, sei lá, 50, 60 reais, tudo bem, vamos botar isso aí, 60 reais, você gastou 60 reais. Aí você volta para casa com isso que você comprou nessa 1h30, você faz uma hora de trabalho para produzir seus mini bolos no sábado, faturou 300 reais. Se você quiser no domingo, você faz mais 1 hora, mais 300 reais. Se você quiser não fazer no domingo, vou fazer 2 no sábado, só no sábado você gastou 60 no supermercado, mas faturou 600 em casa. Então, é você olhar para essa relação, que eu sei que é possível, porque eu tenho as minhas alunas e elas fazem. Por exemplo, a Ritinha tinha 2 empregos, né, Ritinha? Não sei se a Ritinha está aí. A Ritinha tinha 2 empregos e começou a fazer os mini bolos. Depois que ela começou a divulgar, a fazer toda a estratégia de a preparação, testar as receitas, pegou segurança no que ela conseguia fazer, aprendeu a se organizar, aprendeu como é que se faz um planejamento de produção, mise en place, tudo direitinho, ela começou a fazer a produção dela e com menos de 3 meses de aula, ela deixou uma das atividades que ela fazia anteriormente e passou a ficar só com o outro trabalho, que é numa loja que ela tem que cumprir horário, tem que bater ponto lá, tudo direitinho, e com a produção dos mini bolos. Por quê? Porque ela viu que era muito mais vantagem, porque vender os mini bolos só nos finais de semana, que era o que ela estava fazendo, e ter 2 empregos durante a semana, o final de semana estava, como é que eu vou dizer, ultrapassando dos ganhos com um dos empregos. Então, ela deixou e ficou com o mini bolo e o outro emprego que ganhava mais, que é a situação que ela ainda está hoje, mas que com certeza vai chegar um momento que ela vai poder fazer só os mini bolos. Por quê? Porque ela vai ficar feliz fazendo, porque ela vai ter mais retorno, vai ter mais lucratividade e vai ter o horário muito mais organizado, porque vai ser só por ela. Não vai ter que cumprir um horário X no outro trabalho que ela tem. Então, quando a gente faz assim, eu não tenho tempo para fazer mini bolos, a gente está perdendo uma chance, a gente está perdendo uma oportunidade e está deixando de transformar uma situação que a gente pode e tem todo o poder na mão de fazer. Então, é uma questão de organização. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que esse meu sistema aqui, de colocar num quadro todos os dias e as atividades que eu coloco, que eu tenho que fazer, ele funciona super bem. Não sei se vai funcionar para você, mas é importante, sempre que você for fazer a sua produção, organizar essa logística. A gente vem falando muito de organização, né? E é fundamental mesmo. E é por isso que eu quero que vocês entendam como é que vocês podem fazer a sua organização. Vocês vão fazer a organização de vocês e vão separar entre a melhor parte de trabalhar em casa, né? Você pode mandar em todo o seu tempo. Você vai marcar o horário que você acorda, você vai marcar o horário que você fica com a sua família, você vai marcar o horário que você faz o almoço, você vai marcar o horário que você começa a organizar a sua produção e o horário que você termina a sua produção. É lógico, existem outras atividades como sair para fazer compra, elaborar as fichas técnicas, fazer fotos que vocês podem ir distribuindo em outros dias. Por exemplo, o dia de fotos. Ele é um dia que você pode olhar toda a sua semana, ninguém fez contato com você essa semana ou fez contato, as encomendas são pequenas,
Você aumenta um dos sabores da encomenda e no dia seguinte você tira para fazer fotos. Olha a previsão do tempo, que é melhor, né? Você fazer fotos com a luz do sol e organiza essa sua produção de acordo com a sua agenda. Nós damos conta, sim, de fazer mais de uma tarefa na semana, desde que tenha um valor e aquilo nos agregue um novo sentimento. Sabe por quê? Se a gente não tiver propósito, se a gente não tiver que fazer alguma coisa que tenha propósito, a gente também não tem gosto nenhum em fazer. O que adianta eu usar o meu tempo, eu investir o meu dinheiro e eu não ter propósito naquilo que eu estou fazendo? Se eu disser para vocês, olha, faz só aí, faz mini bolo por fazer, e aí eu não ensinar você como é que você pode vender, uma estratégia, como é que você comunica, isso não tem propósito. Eu tenho um propósito. Meu propósito de ensinar a vocês é ver vocês fazendo, é ver que cada vez mais vocês possam evoluir. Então, tudo que a gente fizer na vida precisa ter um propósito. Esse propósito ele tem que ser importante para você. Ele não tem que ser importante para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu marido, para o seu filho. Não, ele tem que ser um propósito seu. Quem escolhe o propósito de fazer algo é você. Na sua vida, para você, é você. O seu propósito pode ser ajudar nas contas de casa, ok? O seu propósito pode ser pagar o tratamento da sua filha. O seu propósito pode ser comprar material escolar, mas também seu propósito pode ser pagar as contas do salão de beleza na semana. Pode ser fazer as compras do mês. Pode ser sair um dia na semana para comer pizza. Não importa. Você tem que ter um propósito. Sem propósito, a gente não faz nada mesmo e nem tem vontade alguma de encaixar mais uma atividade no nosso dia. Tem dia que a gente vai estar rezando e vai dizer assim, eu queria que o dia tivesse mais de 24 horas, mas o dia não vai ter mais de 24 horas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que priorizar, né? E como é que acontece essa lista de prioridades? Tem dia que eu olho assim e falo assim, minha nossa senhora, tem 10 coisas para fazer, não vai caber. Aí eu faço o seguinte, eu olho para todas essas 10 coisas e penso assim, o que é mais fácil? Por onde é mais fácil começar? Eu vou fazendo as atividades que estão automaticamente ligadas às próximas, que facilitam o próximo passo. Eu começo com aquelas que são mais rápidas e elas me fazem chegar nas atividades mais difíceis ou mais demoradas de uma maneira mais objetiva, né? Porque se eu começar pela mais demorada, eu vou ficar presa na atenção daquilo ali e vou me distrair para o próximo. E quando chegar lá na próxima, eu posso chegar muito mais cansada. Então, eu começo pelas mais rápidas. Eu começo, por exemplo, vou fazer uma encomenda de 200 mini bolos. Esses 200 mini bolos são do mesmo sabor? Sim ou não? Depende. Tem dia que sim, tem dia que não. Tem fim de semana que sim, fim de semana que não, né? São do mesmo sabor? Vamos lá conferir. Se são do mesmo sabor, maravilha. O recheio e a cobertura são do mesmo sabor? Aí eu vou escrever tudo isso. E eu vou vendo, olha, se eu fizer o recheio, que eu ensino lá no módulo 2 do curso de mini bolo sucre, tá lá, a aula de recheios e cremes básicos e clássicos. Eu ensino, tá aqui, ó, eu ensino o recheio clássico, depois eu ensino as variações do recheio clássico, depois eu ensino o recheio prático, barato e muito rápido. Aí, as variações desse mesmo recheio. Então, eu vou ver o que meu cliente quer. Aí, dá para fazer com recheio prático? Dá. Ok. Ponto. Coloca aqui. Então, eu começo. Recheio prático, faço, armazeno. Massa. É todo mundo a massa infalível, que eu ensino no módulo 1. É todo mundo a massa infalível. Então, vamos lá. São quantas variações? Tem variação de sabor? Não tem? Puxa para esse, puxa para aquele. Enfim, coloco lá. E organizo a minha sequência. No fim, quando eu penso que ia passar 4 horas produzindo, eu passo 2, 1h50, 1h40. Por quê? Porque antes de começar, eu olhei tudo que eu precisava fazer, organizei, encadeei as ideias e fui. E aí ficou muito mais rápido, muito mais eficiente. Qual era o meu propósito? Fazer todos os 200 mini bolos
e completar a encomenda. Mas, de bônus, o que eu ganhei? Mais tempo livre no fim, porque eu consegui organizar minha produção e fazer isso de forma mais eficiente. Então, quando você organiza a sua produção, quando você consegue pensar, gente, você não precisa fazer mini bolo todo dia. Você está começando agora, você tem um emprego formal, você não quer deixar o seu emprego formal, apesar de ser um saco, às vezes, né? Você não vai deixar. Tudo bem. Então, se organiza para fazer uma estratégia de fim de semana. Experimenta fazer no seu fim de semana. Mas, Marcelo, fim de semana são só 2 dias que eu tenho para descansar. Você quer que eu faça isso? Não, eu não quero. Não quero, não. Eu quero que você queira fazer. O que eu quero, eu estou fazendo. O que eu quero? Quero te ensinar. Isso eu estou fazendo. Depende de mim. Agora, o que você quer, eu não posso querer por você. E nem posso fazer por você. Mas eu posso te mostrar como é que você vai fazer de uma forma melhor. E aí você vai chegar no seu objetivo porque tem uma forma melhor para você fazer. Então, sábado e domingo, se eu posso te falar, olha, você vai conseguir produzir em 1 hora, em 1h30 do seu sábado, depois você vende, entrega, tá tudo certo. E descansa. O que é isso? O que isso significa? Às vezes a gente gasta 30, 40 minutos, até 1 hora, olhando besteira no telefone. Não é não? Gasta. Eu sei que gasta, eu gasto. É fim de semana, domingo, que é o meu dia oficial de folga, né? No domingo, eu só faço entrega, né? Não produzo nada no domingo de entrega. Eu, às vezes, fico aqui, ó, sento ali no sofá, consigo ficar 1 hora só vendo besteira. É aquele dia que eu tô descansando, não quero estresse, não quero, olha, vou só... Sabe quando você tá olhando uma coisa e não tá vendo nada? Sou isso. É assim que eu faço. Mas, antes disso, eu fiz a minha produção, eu cumpri e eu atingi a minha meta. A minha meta era entregar a minha encomenda. E aí, se isso valer a pena na sua vida, se isso vai fazer sentido para você, vamos lá. Quantos finais de semana você está sentada aí pensando assim, poxa, se eu tivesse R$300 hoje, eu podia levar meus filhos no cinema, passear no shopping, não podia? Podia. Se eu tivesse R$300 hoje, a minha mãe é uma pessoa assim, fácil você dar um presente. Basta ser de comer, que ela fica muito feliz. Basta ser de comer, que ela fica muito feliz. Então, quando eu estou na casa dos meus pais, visitando, eu estou sempre comprando alguma coisa de comida para minha mãe. Assim, compro umas empadinhas que ela adora, depois passo não sei onde, me lembro que ela gosta, levo. É muito fácil. E isso não é um sentimento bom? Você promover a alegria de alguém que você ama, porque você tem condição. Gente, eu fico tão feliz. Eu hoje estava conversando com ela e a gente falando assim, coisas, só um parênteses aqui, né? Falando coisas da vida, eu aprendo muito com a minha mãe. Muito, 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 muito. É uma pessoa super sábia. Lógico, né? Já caminhou o dobro da minha idade, então tem muito que me ensinar. A gente é diferente. Um tanto. Mas eu abro a minha cabeça para aprender as coisas com ela. Muito. E aí eu estava falando justamente dessas coisas do tempo da vida, né? E nessa utilização do tempo da vida, imagina, eu digo para ela, olha, eu vou aí em julho do ano que vem. Aí ela faz, do ano que vem ainda falta muito tempo. Eu fiz, não, mãe, não falta, porque olha só, daqui a pouco, setembro eu começo a estudar, eu volto da aula, tal. Aí vem as férias de ano novo, aí para um pouquinho o semestre ali em janeiro, já vai estar inverno, aqui vai estar um frio danado, mas aí vem em fevereiro, carnaval, já posso comprar passagem. Em julho eu tô aí. Vem meu aniversário, quando meu aniversário eu tô aí. Ela faz, olhando assim, passa rápido. E esse meu objetivo me faz movimentar tudo que eu preciso hoje, inclusive, fazer. Porque eu sei que daqui a tantos meses eu quero estar lá com ela. Daqui a tantos meses você quer estar onde, hein? Me conta. Daqui a tantos meses você vai ter condição de realizar um sonho seu? Conta pra mim. Para pensar. Para pensar. Eu gosto muito, assim. Eu amo o que eu faço, né? Amo muito. E isso para mim não é trabalho. Alguém disse aí, um filósofo disse alguma vez na vida, que faça o que você ama, que você nunca vai trabalhar, nunca vai precisar trabalhar, né? Eu sou essa pessoa. Eu não preciso trabalhar.
Eu faço o que eu amo. E fazer o que eu amo paga minhas contas, me proporciona a oportunidade de proporcionar alegria para outras pessoas que eu amo, de realizar sonhos, de ajudar. Gente, esse ano foi um ano louco, né? Terrível para um monte de gente. E um dos meus melhores amigos, que é uma das pessoas mais importantes, precisou de ajuda e eu pude ajudar. Uma pessoa na minha família precisou de um médico e eu pude pagar. Olha só, olha o que isso significa para mim. Eu não estou aqui só enchendo linguiça e falando besteira para vocês, não é isso. Eu estou falando um pouco da minha vida, que raramente eu falo aqui, mas é para você entender o que é um propósito. Por que você tem que ter um propósito? É para você fazer todo o restante. É para você se movimentar. Uma vida sem propósito não anda para lado nenhum. Daqui a um mês, qual é o seu propósito? Daqui a um mês você quer estar onde? Daqui a um mês você quer proporcionar a felicidade de quem? Além da sua. Né? Porque você começa pela sua, mas depois você consegue proporcionar para outras pessoas. Ou não? Claro que sim, claro que sim. Então, vamos lá, voltando agora para o foco. Não que isso não seja importante, é importante, a gente é ser humano. A gente encaixadinha, ela vai trabalhar tudo. Eu não vou separar a Marcela que trabalha de Marcela que produz mini bolo, Marcela que dá aula, Marcela que vai à praia, Marcela que... Não, é tudo uma Marcela só. Eu vou priorizar, tem uma atividade que eu só vou fazer se a outra estiver dando certo, se não estiver dando certo eu não consigo fazer, né? E vida financeira é aquele negócio que afeta tudo, né? Tudo, né? Minha mãe, inclusive, ela contava uma piada, eu acho que é isso, ou uma anedota qualquer, que como era? Agora vou lembrar a história, não, mas era um casal que no início a mulher dizia, não, com você eu moro até debaixo da ponte. Aí um belo dia o cara perde todo o dinheiro que tinha e chega em casa e diz, a gente vai ter que morar embaixo da ponte. E ela larga ele. Aí ele disse, mas você não disse que me amava? Sim, mas morar embaixo da ponte não. E aí, né? Isso é só para ilustrar essa coisa dos propósitos, né? A gente faz tudo na vida com um propósito, para poder organizar a nossa agenda, a nossa programação. E nessa coisa de colocar isso como um obstáculo, ter mais de um emprego, eu tenho que sair, Marcelo, eu vejo, tem aluna minha que tem que estar no trabalho às 7 horas da manhã. Mas ela acorda 4h30 se ela tiver uma encomenda para atender. Por quê? Porque ela vê o valor daquela encomenda. Chefe, tenho muitos propósitos, só não consigo sair do lugar. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue sair do lugar porque a gente não consegue ver onde a gente está. Sabia? Onde é que você está hoje? Você está num lugar que você está satisfeita? Você está feliz no lugar que você está? Primeiro você tem que saber onde você está. Aí você olha para o seu propósito e diz assim, como é que eu chego lá? Eu chego lá se eu aprender, por exemplo, olha, deixa eu ver, a Glorinha foi minha aluna assim, há muito tempo atrás já, com 6 meses ou 7, sei lá. E aí ela disse assim, ela via as aulas, aí depois ela entrou no curso, aí ela disse que um dia estava assim, olhando para a receita do mini bolo infalível, né, a massa infalível, aí ela disse, eu vou fazer. Ela falou assim para mim, eu vou fazer e eu vou vender tudo. Ela fez 14 mini bolos. Ela vendeu os 14 mini bolos. Quando acabou, alguém pediu mais para ela, acho que mais 8. Ela fez e depois ela sentou, pegou todo o dinheiro que ganhou, botou na carteira e a partir daquele dia, ela disse para mim que nunca mais faltou dinheiro na carteira dela. Mas o quê? Ela olhou para onde ela estava, ela viu o que ela precisava fazer para chegar onde ela queria chegar e ela fez. A gente não realiza todos os propósitos de uma vez, não, viu, Leca? Não dá. A gente realiza um por vez. Aí dá certo. Um propósito por vez. Um objetivo por vez.
Se você hoje está num trabalho que você está insatisfeita, para sair, você não pode sair dele. Aí não posso sair e ficar desempregada, Marcela, senão eu não vou ter dinheiro. Mas o que você pode fazer? Você vai ficar mais feliz quando você olhar para esse trabalho e ver que ele te dá dinheiro para você fazer outra coisa. Mas o dinheiro que eu recebo lá no meu trabalho, se eu pegar R$ 20 do que eu recebo, o seu trabalho como diarista em alguma atividade, né? Vamos supor, eu fiz uma faxina hoje. Pego R$ 20 dessa minha faxina, vou, compro os ingredientes, faço uma fornada de mini bolos, certo? A receita vai dar aí para você 24 unidades. Faço 24 mini bolos. É isso que eu vou fazer. Desses 24 mini bolos, eu vou vender, olha, ninguém me conhece, eu vou vender ali no meu bairro, eu vou vender a R$ 4, certo? Você pegou 20 da sua diária, você fez 24 mini bolos e você vai vender a R$ 4, tá? E aí, quando você vender esses 24 mini bolos, você vai ter R$ 96. Aí você vai tirar aqueles 20 que você pegou lá no começo, e aí depois que você tirar esses 20, você vai ficar com 76. E com 76, você vai realizar um propósito, certo? Eu moro onde não gosto, não consegui vender minhas coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Há muito tempo atrás, há 4 anos atrás, quando eu precisei tomar uma decisão na minha vida e mudar tudo que estava bom. Olha, há 4 anos atrás eu tinha um emprego que eu queria, morava num lugar que eu amava, tinha os amigos, estava fazendo tudo o que eu queria na minha vida com a minha independência, mas eu decidi mudar. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a vender para os meus amigos, né? Tudo que eu tinha dentro de casa. Comecei pelos meus livros, vendi alguns livros, porque eu pensei, né? Não vou enfiar tudo na casa dos meus pais e ficar lá juntando poeira, eles não vão mexer nisso. Então, vou vender, vou dar utilidade, porque aí os meus alunos podem ler, podem estudar, vendi meus livros, vendi cama, banco, sofá, rack, saí vendendo. Vendi. Vendi cama, né? Já falei? A última coisa que eu vendi na minha casa foi o fogão. Que aí eu disse, não, até geladeira, fiquei mais de uma semana sem geladeira. Fogão era demais, né? A pessoa vender o fogão, aí não tinha como eu fazer comida. Mas beber água, temperatura ambiente, estava tranquilo. Vendi tudo isso. Passei a última noite que eu dormi no apartamento, que era o apartamento dos meus sonhos. Eu morava no apartamento dos meus sonhos. Eu tinha batalhado para chegar até ali. Cheguei. A última noite que eu dormi nesse apartamento, eu fiquei num colchão de ar, no meio de uma sala sem nada. E dormi. Foi uma noite super feliz. Por quê? Porque eu estava saindo de um propósito que eu tinha conquistado para ir começar do zero, buscar outro propósito, né? E aí, nessa situação, eu não vim para cá. Eu sempre dizia isso, é muito engraçado quando a gente larga uma situação confortável na vida para passar perrengue, né? Eu fiz isso. Você deve ter feito também. E agora o perrengue vai ensinar. O perrengue ensina muita coisa pra gente. Aí eu vim pra cá, pro outro lado do Oceano Atlântico, passar frio, que não estava habituada com o clima, passar necessidades das mais variadas e longe de amigo, família. Como é que eu ia? Aí você faz assim, não, Marcela, volta. Minha mãe dizia, volta. Meu pai dizia, volta. E eu do lado de cá dizia, não vou voltar, não. Eu tenho um propósito. Vai doer. Às vezes dói. Doía. Teve dia que doeu. Mas eu realizei meu propósito. Estou realizando. Ainda falta um pedaço. Então, é o seguinte. Você tem que ter propósito e você batalha por esse propósito. Quando eu estou falando aqui para vocês que você pode vender 24 mini bolos e sair do zero para R$ 96, né? Ou vender como a minha... isso eu estou falando, 96, vendendo barato. Eu tenho aluna que vende a 7, né? Aí, se você for fazer aqui as contas, dá muito mais do que R$ 100.
com 24 mini bolsos, com 30 minutos, 20 minutos que você trabalhou ali e você não tinha nada e saiu por essa situação. E isso pode ser cada vez maior, dependendo do seu comprometimento, do seu empenho e da prioridade que você vai dando. É muito fácil as pessoas dizerem pra gente que a gente não vai conseguir. Por isso que é a frase que mais a gente ouve. Ninguém diz pra gente, você vai conseguir. Poucas pessoas dizem isso. Muito mais pessoas dizem que a gente não vai conseguir. Sabe por quê? Porque para elas o propósito é outro. Então ela não vê sentido nenhum no que você está fazendo e diz que você não vai conseguir. Quem vai dar o propósito e o sentido é você, e você vai fazer por isso.